Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje, dia 31 de maio de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Gênesis, no capítulo 25, e o versículo 23, que nos diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glória a Jesus. Os irmãos sabem que esses dois povos, os dois povos são os israelitas, descendentes de Jacó, e os outros povos são os edomitas, descendentes de Esaú. No entanto, irmãos, segundo o costume, o mais jovem entre os dois irmãos serve o mais velho. E nesse caso, porém, Deus interviu essa norma, e esse fato vem ilustrar um princípio, irmãos, de que o nosso papel no plano divino, no propósito divino, redentor, não vem pelo desenvolvimento das coisas naturais, mas pela graça e a vontade de Deus. E quem somos nós para questionarmos a vontade de Deus? Ela prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, em Jesus, toda a parede da separação foi derrubada, irmãos. A palavra profética dirigida a Rebeca revela que havia tensão e distinção entre os dois filhos desde o ventre. Duas nações e dois povos indicam trajetórias, irmãos, diferentes, forças em contrastes e uma inversão dos padrões culturais da primogenitura. O texto não legitima rivalidade, não, irmãos, mas anuncia a soberania divina sobre a história, mostrando que o Senhor conduz os seus propósitos, mesmo em contextos marcados por divisões e conflitos familiares. Glória a Jesus. Essa revelação, irmãos, contudo, não encontra o seu fim na separação, mas aponta a redenção plena em Cristo Jesus, pois ele é a resposta definitiva às rupturas humanas. Nós vamos ver isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele, irmãos, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Se vemos muros, irmãos, erguidos por disputa, ressentimento entre Esaú e Jacó, contemplamos em Jesus a derrubada da parede da separação, onde as inimizades são vencidas, a relações, tá vendo, irmãos? A reconciliações, tornando-se possível o poder do Evangelho. Aleluia! Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O apóstolo Paulo disse isso lá em Gálatas 5,13. Quem vive pelo Espírito do Senhor, na dependência dele, não disputa lugares, irmãos, mas busca dominar, né, irmãos? Nem escravizar o outro, não. Ele tem o controle, ele pede a Deus o fruto do Espírito para ter o domínio próprio, para não cair na tentação da inveja, da maledicência. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, irmãos, a vida no Espírito produz um coração livre para amar, para perdoar, disposto a fazer o bem e a reconhecer no próximo não um rival, mas alguém que serve em humildade e em graça, em temor e obediência. A mensagem do Evangelho sempre nos conduz, irmãos, ou irá nos conduzir a um novo modo de viver, do qual as antigas divisões perdem força diante da obra de Cristo Jesus. Em vez de repetir padrões de rivalidade, somos chamados a viver como um só corpo, reconciliando com Deus uns aos outros, pois em Cristo as distinções que geram separações, irmãos,
são separadas pela graça e o amor de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Que essa verdade, meus amados, alcance o coração hoje. Toda a parede da separação foi derrubada em Jesus Cristo. Nele aprendemos a viver reconciliados, servindo com amor uns aos outros, testemunhando da unidade que só o Espírito Santo pode gerar em nossas vidas. Onde Cristo reina, irmãos, a divisão cede lugar à comunhão, e a paz de Deus governa as relações para a glória do nome dele. E que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.